Olá, eu me chamo Clara, eu faço parte da turma do quinto período de Direito Noturno na SES e hoje eu vou falar sobre alienação fiduciária. Então, na realidade, eu vou focar apenas em alienação fiduciária de bens imóveis, porque esse foi o tema que ficou para mim. No caso, a alienação fiduciária de bens imóveis, ela vai se encontrar disciplinada na Lei 9.514, de 97. No artigo 23 dessa lei, vai nos dar o conceito do que seria essa alienação fiduciária. Se trata de um negócio jurídico, pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolvida de coisa móvel. O que seria tudo isso? Bom, a alienação fiduciária, ela não deve ser confundida com uma hipoteca. Porque na hipoteca, o bem, ele permanece em propriedade da pessoa que está contratando, no caso, devendo, certo? E ele dá esse imóvel como garantia para pagamento, para resolução, no caso, desse contrato, certo? Como se o contrato ele não for cumprido, você perde esse imóvel, certo? O que acontece na alienação fiduciária é que a propriedade ela é do credor, ou seja, da pessoa que fica com a propriedade em seu nome. Então, o credor ele se torna proprietário, certo? O fiduciante ele não é proprietário, ele é possuidor direto. Ele fica em posse do imóvel, ele pode usufruir, ele pode morar lá, mas ele não é proprietário. Então, o que acontece é que ele dá esse objeto, esse imóvel como garantia, mas na realidade esse imóvel não é dele. Ele é garantia desse contrato, mas a propriedade ela só passa a ser do fiduciante quando ele termina de pagar essa dívida que ele contraiu. Ele é o possuidor direto, como eu já expliquei, e o fiduciário ele seria um possuidor indireto, certo? Quando é resolvida a dívida, se resolve também essa propriedade fiduciária. Então, tudo certo. Mas e se o fiduciante ele não paga, ele deixa em mora? Se houver inadimplemento, certo, por parte desse devedor, pode ser tanto total quanto parcial, o fiduciário, ele terá a propriedade do imóvel. Então, isso está disciplinado, na realidade, no artigo 26 da lei que eu já mencionei, que diz o seguinte: vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituída em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Se houver constituído mora, o fiduciante, ele já perde, no caso, a propriedade, ela vai se consolidar em nome do fiduciário. Uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, ele tem um prazo de 30 dias, contados da data do registro, que tem que ser feito, é mencionado no parágrafo 7º. Ele vai promover um leilão público para alienação do imóvel, e, no caso, também, ele vai repassar o valor já pago da propriedade ao quem estava antes devendo, certo? Em suma, é muito comum essa prática aqui no Brasil, de alienação fiduciária. O brasileiro, quando ele quer adquirir um imóvel, ele procura normalmente a instituição financeira, a instituição empresta o valor do imóvel a essa pessoa, mas na realidade não a pessoa, mas aí um banco, exemplo, uma instituição financeira, ele adquire o imóvel, ele é proprietário daquele imóvel, e esse imóvel é uma garantia. Então,
é como se ele estivesse contraindo uma dívida e a garantia é o próprio imóvel. Por fim, se tratando de prática comum, todo mundo conhece, mas é um tema que é preciso ser abordado também com um viés mais técnico de lei, certo? É isso. Até mais.